Olá, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Estoicismo Racional. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode transformar completamente sua vida. Hoje nós vamos falar sobre como organizar a sua vida e proteger seus planos em silêncio, não por medo, mas para evitar que distrações, opiniões e energias externas atrapalhem seu caminho. Vamos entender como o estoicismo ensina a agir com estratégia, discrição e foco total no que realmente importa. Às vezes, a melhor forma de proteger aquilo que é mais importante para você é deixar que o mundo não veja. Seus planos, seus sonhos, suas metas, tudo isso é como uma chama no início, frágil, vulnerável e facilmente apagada se exposta ao vento. Quando você decide falar demais sobre o que pretende fazer, abre portas para olhares curiosos, opiniões que confundem e até para a inveja disfarçada. A filosofia estoica nos ensina que as maiores vitórias não são construídas sob aplausos, mas na solidão do trabalho constante, longe das distrações e dos julgamentos. É no silêncio que a semente germina, que a base é colocada e que a sua força começa a crescer. Quanto menos você expõe, mais energia sobra para agir. Pense no quanto de energia é desperdiçada tentando convencer os outros de que estamos no caminho certo. É como se antes mesmo de dar o primeiro passo, precisássemos apresentar provas para a plateia. O estoicismo é claro, a virtude está na ação, não na exibição. Marco Aurélio, mesmo com todo o poder de um imperador, não gastava tempo justificando suas decisões para agradar ou conquistar aprovação. Ele escrevia para si mesmo, refletia, planejava e executava. Não havia espaço para se perder em discussões sobre o que ainda estava sendo moldado. E essa é uma lição que precisamos levar para a vida: guardar o que é nosso, até que esteja pronto para ser mostrado. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. Quando você anuncia um objetivo, seu cérebro libera dopamina, gerando a sensação falsa de que já avançou. É como postar uma foto dizendo que começou a treinar e voltar para casa sem sequer ter feito exercício. A recompensa vem antes do esforço real, e com ela, a motivação evapora. É por isso que trabalhar em silêncio é tão poderoso. Você não cria ilusões de progresso. Cada passo dado é real, e cada conquista é fruto do que você fez, não do que apenas falou. Mas isso não significa se isolar do mundo ou desconfiar de todos. Significa entender que cada plano tem seu tempo de maturação e que a fase inicial é a mais delicada. É como uma planta que precisa de raízes fortes antes de enfrentar o sol e a chuva. Expor cedo demais é arriscar que alguém pise nela antes que cresça. É proteger aquilo que está nascendo até que possa se sustentar por conta própria. Atletas de alto nível fazem isso. Treinam em silêncio, ajustam sua estratégia longe das câmeras e só falam sobre suas metas quando já estão em plena execução. O silêncio também é um treino de autocontrole. Ele nos obriga a escolher entre o prazer rápido de ser admirado e a satisfação profunda de ser realizado. Pergunte a si mesmo: eu quero que me vejam ou quero que me respeitem pelos resultados? Um estoico escolheria sem hesitar a segunda opção. Porque no fim das contas, o reconhecimento verdadeiro não precisa de anúncio. Ele vem quando as pessoas olham para o que você construiu e percebem que aquilo não surgiu por acaso, mas por dedicação e disciplina silenciosa. Por isso, quero te propor um desafio simples, mas poderoso. Escolha um objetivo que seja importante para você e não fale dele para ninguém nas próximas semanas. Trabalhe sozinho, com foco e constância, sem buscar aplausos. Quando chegar o momento, deixe que os resultados falem. Você vai perceber o quanto é libertador não depender da aprovação externa e o quanto sua energia se mantém firme quando não é desperdiçada em justificativas. O barulho atrai curiosos, o silêncio atrai resultados. Há um erro que muitas pessoas cometem sem perceber: compartilhar um plano antes de ele ter se transformado em algo concreto. É como abrir a porta de casa quando ainda está em reforma e deixar todos entrarem para dar opinião. Uns vão elogiar, outros vão criticar, alguns vão apontar defeitos que você nem havia reparado. E no fim, o que era sua visão começa a ser moldado pelas vozes dos outros. Isso rouba o seu controle e drena a sua energia. Os estoicos eram firmes nesse ponto. Concentre-se no que está sob seu domínio
e não entregue as rédeas da sua vida para mãos alheias. Epicteto nos lembrava que aquilo que não depende de nós não deve ocupar nossa preocupação. Existe ainda um fenômeno psicológico chamado síndrome da recompensa antecipada. Ao contar um plano, nosso cérebro entende que já demos um passo importante e nos recompensa com aquela sensação boa de progresso, mas ela é ilusória. É como se você anunciasse que vai escrever um livro e já se sentisse escritor, sem ter colocado uma única palavra no papel. Essa sensação enganosa é perigosa porque reduz a urgência de agir. Você acredita que já está avançando, quando na verdade está parado no mesmo lugar. Trabalhar em silêncio quebra essa armadilha, mantendo a mente focada no próximo passo real, não na satisfação temporária de ser notado. E tem um fator que poucos admitem, mas que é real. Nem todo mundo torce pelo seu sucesso. Muitas vezes, as pessoas que mais nos desencorajam são aquelas próximas a nós, e não necessariamente por maldade consciente, mas porque projetam sobre nós as próprias inseguranças. Se alguém acredita que um certo objetivo é impossível para ela, tende a achar que também será impossível para você. E um comentário aparentemente inofensivo como "acho difícil você conseguir" pode ficar ecoando na sua cabeça e minar sua confiança. É como uma gota de tinta caindo num copo de água limpa. No começo parece pouca coisa, mas logo muda a cor de tudo. Por isso, estabeleça o que chamo de período de incubação para seus objetivos. É um tempo em que você trabalha em silêncio, sem comentar com ninguém, nem mesmo com pessoas de confiança, até que já tenha resultados internos consistentes. Durante esse período, registre seu progresso num caderno, escreva metas semanais, comemore pequenas vitórias, anote ajustes necessários. Essa prática fortalece sua autoconfiança e reduz a dependência de validação externa. Lembre-se, um diário privado vale mais para sua disciplina do que 1000 curtidas nas redes sociais. Quando chegar a hora de compartilhar, faça isso com sabedoria. Escolha pessoas que realmente entendam o que você está tentando fazer e que possam acrescentar algo de valor, e mesmo assim, revele apenas o necessário. Você não precisa abrir todos os detalhes. Quanto menos as pessoas souberem sobre os bastidores, mais blindados estarão seus planos contra energias que não contribuem. A filosofia estoica é clara. Não entregue ao acaso o que é precioso demais para depender da sorte. Proteja com estratégia. Para fixar essa ideia, imagine o trabalho de um escultor. Ele não convida o público para ver a pedra bruta e opinar sobre cada golpe do cinzel. Ele molda no silêncio do seu ateliê, com paciência, precisão e visão clara. Só quando a obra está pronta, ele a expõe. E aí não precisa explicar nada, porque a beleza fala por si. Que sua vida seja moldada assim, com menos alarde, mais ação, menos discursos, mais resultados. O silêncio estratégico é como uma muralha invisível que mantém suas sementes protegidas, até que estejam prontas para florescer. Um dos maiores motivos pelos quais tantas pessoas não chegam onde gostariam é a ausência de um plano claro. Não falo de uma lista de desejos soltos, mas de um mapa real que mostre para onde ir e como chegar. Sem isso, a vida vira um barco à deriva. Você pode até se mover, mas vai depender do vento e da maré, e na maior parte das vezes acaba sendo levado para lugares que não escolheu. O estoicismo sempre alertou para o perigo de viver sem direção. Marco Aurélio, mesmo com um império inteiro para administrar, começava o dia escrevendo o que queria lembrar e o que precisava realizar. Ele não deixava que o mundo decidisse por ele, e essa disciplina é algo que podemos trazer para o presente. Colocar seu plano no papel é um ato de compromisso com você mesmo. Enquanto está apenas na mente, ele é maleável demais, sujeito a mudanças impulsivas e esquecimentos. No papel ele ganha peso e forma. É como assinar um contrato, só que com a pessoa mais importante da sua vida, você. Cada meta escrita é como um tijolo que constrói a ponte entre o lugar onde você está e o lugar onde deseja chegar. Sem esses tijolos, você fica preso na margem, apenas imaginando como seria atravessar para o outro lado. Mas não basta escrever de qualquer jeito. Um bom plano precisa responder a 3 perguntas simples, porém poderosas. O que eu quero? Por que eu quero? Como vou chegar lá? A primeira dá a direção, a segunda alimenta a motivação
e a terceira cria a rota. Quando você não responde a essas perguntas, não tem um plano, tem apenas um desejo. E desejo sem ação não constrói nada. É como ter uma chave, mas não saber qual porta ela abre. Você pode passar a vida inteira carregando-a, sem nunca entrar em lugar algum. Também é importante entender que um plano não é um caminho rígido e imutável. A vida muda, imprevistos acontecem e até os objetivos podem se transformar. O que não pode mudar é a sua disposição para ajustar a rota quando necessário. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência. O estoicismo ensina que devemos ser firmes nos princípios, mas flexíveis nos métodos. É como navegar um barco. O destino pode continuar o mesmo, mas o trajeto vai se adaptando à direção do vento e às ondas. Outra armadilha comum é complicar demais o plano. Muitas pessoas criam estratégias tão extensas que acabam se tornando um peso. O plano precisa ser simples o suficiente para caber em uma única página, e claro o bastante para que você possa lembrar dele sem precisar reler dezenas de anotações. Não se trata de ter 50 tarefas diárias, mas de ter poucas e executá-las com excelência. É o que os estoicos chamavam de clareza de intenção, saber exatamente o que merece a sua energia e cortar o resto. Pense na sua energia como a água de um rio. Se ela corre sem direção, se espalha e perde força. Mas se você constrói um leito definido, ela se concentra e ganha potência para mover moinhos e gerar resultados. O plano é esse leito. Ele canaliza sua força, impede que você se perca em tarefas irrelevantes e mantém seu foco no que realmente importa. E sim, escrever e seguir um plano exige coragem, porque no momento em que você o coloca no papel, também assume a responsabilidade por cumpri-lo. É nesse compromisso que muitos tropeçam, mas é também nele que poucos encontram o caminho para transformar intenção em realidade. Saber o que quer e ter um plano no papel é essencial, mas existe um passo que muitos ignoram: definir prioridades. A vida nos oferece infinitas opções, e se não tivermos clareza, acabamos tentando abraçar todas ao mesmo tempo. Isso nos leva a dizer sim para coisas que, no fundo, não têm relevância alguma, e a recusar ou deixar de lado aquilo que realmente poderia mudar nosso destino. É como estar diante de um imenso banquete e tentar colocar um pouco de cada prato no seu prato. No final não aproveita nada direito e ainda fica com a sensação de ter desperdiçado a refeição. Os estoicos sempre falaram sobre isso. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos demais com o que não importa. E ele estava certo. Quando você tenta fazer tudo, não consegue fazer nada com excelência. É como um navio carregado demais. Por mais potente que seja o motor, ele vai andar devagar, instável e com o risco constante de afundar. A sobrecarga não é apenas física, mas mental. Vivemos com a sensação de estarmos ocupados, mas na realidade estamos apenas girando em círculos, sem sair do lugar. Essa confusão entre estar ocupado e ser produtivo é um dos grandes venenos da vida moderna. Para um estoico, produtividade não é fazer muito, é fazer o que precisa ser feito. É investir energia naquilo que vai trazer resultados reais e deixar o resto de lado. O mundo de hoje complica ainda mais essa missão, porque está constantemente empurrando urgências que não são nossas. São notificações, mensagens, demandas de última hora e uma enxurrada de distrações que nos fazem sentir importantes, mas que no fundo não nos levam a lugar nenhum. Se não houver filtro, passamos a vida apagando incêndios que nem são nossos e deixando de acender as chamas que poderiam iluminar o nosso caminho. Essa é a verdadeira prisão. Viver reagindo ao que os outros colocam no nosso colo, sem nunca comandar o próprio destino. O primeiro passo para recuperar o controle é trazer tudo à luz. Pegue um papel e escreva absolutamente tudo que está ocupando a sua mente: projetos, obrigações, ideias, compromissos. Depois faça a pergunta que separa o essencial do supérfluo. Se eu só pudesse escolher 3 coisas para focar neste mês, quais seriam? Essa pergunta simples força você a encarar o que realmente tem valor. O que não estiver nessa lista deve ser eliminado, delegado ou adiado. E aqui entra a parte mais difícil: manter-se fiel a essa decisão. A disciplina de proteger o próprio tempo é como proteger um cofre com o que há de mais precioso. Isso significa dizer não, e dizer não pode ser desconfortável.
especialmente quando envolve pessoas próximas. Mas cada vez que você diz não para algo que não importa, está dizendo sim para o que realmente importa. Marco Aurélio, governando um império, sabia disso. Ele começava o dia escrevendo quais eram as questões mais importantes e deixava todo o resto para depois. Essa clareza o mantinha produtivo e mentalmente forte, mesmo diante de crises que poderiam ter derrubado qualquer outro líder. Definir prioridades não é frieza, é amor próprio. É entender que você não pode regar todas as plantas ao mesmo tempo e que algumas precisam secar para que outras floresçam. Se você tenta cuidar de tudo, acaba sem cuidar de nada. É por isso que, no fim das contas, a sua paz e o seu sucesso dependerão mais das coisas que você decidiu abandonar do que daquelas que você decidiu abraçar. E essa é uma escolha diária. Definir prioridades é como escolher as sementes certas para plantar, mas de nada adianta se você não cuidar delas todos os dias. É aqui que entra a força de uma rotina bem estruturada. Muita gente associa a rotina a algo monótono ou sufocante, como se fosse uma prisão que limita a liberdade. Mas o estoicismo ensina justamente o contrário. Não existe liberdade verdadeira sem disciplina. Marco Aurélio, mesmo sobrecarregado com as demandas de um império, mantinha hábitos diários que garantiam clareza mental e firmeza nas ações. Ele não seguia uma rotina porque sobrava tempo, mas porque sabia que sem ela seria engolido pelo caos. A rotina é como as paredes de uma casa. Sem paredes, o teto cai. Sem estrutura, a vida desmorona diante da primeira tempestade. Quando você acorda todos os dias sem saber por onde começar, vive reagindo às urgências em vez de agir com intenção. É como tentar pegar água com as mãos. Escapa rápido, e no final você percebe que passou o dia inteiro ocupado sem ter avançado no que realmente importava. Uma boa rotina impede isso. Ela é o mapa diário que garante que você caminhe sempre na direção que escolheu, mesmo quando a motivação oscila ou quando o mundo parece tentar te desviar. Criar uma rotina estoica não significa encher o dia de tarefas e se tornar refém de uma lista interminável. Pelo contrário, é selecionar com cuidado as ações que fortalecem seu corpo, sua mente e seu espírito e tratá-las como inegociáveis. Pode ser estudar pela manhã, se exercitar, meditar, escrever objetivos, revisar metas ou até incluir momentos de descanso intencional. O segredo está na constância. É melhor ter 3 hábitos sólidos que você consegue manter por anos do que 10 que você abandona em uma semana. Um bom método para construir essa base é o que chamo de ancoragem. Consiste em associar um novo hábito a algo que você já faz automaticamente. Por exemplo, se você quer meditar, pode decidir que sempre fará isso depois do café da manhã. Assim, um hábito antigo se torna gatilho para o novo. Essa técnica reduz a necessidade de força de vontade e ajuda a transformar a ação em parte natural do seu dia. O próprio Marco Aurélio tinha suas âncoras: escrever reflexões pela manhã, antes que as obrigações do império o envolvessem, e revisar seus atos à noite, para aprender com o dia que passou. Outro benefício da rotina é que ela elimina a necessidade de decidir o tempo todo. Quando algo já faz parte da sua estrutura, você não desperdiça energia mental se perguntando se deve ou não fazer. Você simplesmente faz, como escovar os dentes. Essa simplicidade libera espaço mental para decisões realmente importantes. E quando a vida foge do controle, porque ela vai fugir em algum momento, a rotina serve como um porto seguro que impede que você se perca completamente. Mas atenção, rotina não é sinônimo de rigidez absoluta. É como uma árvore, firme nas raízes, mas flexível nos galhos. A vida muda, as circunstâncias mudam, e a rotina precisa ser adaptada. Se você perder um hábito num dia, retome no seguinte. O erro não quebra a rotina, o abandono sim. Por isso, crie uma estrutura que seja sustentável e que permita ajustes. Quando você consegue manter a disciplina mesmo nos dias ruins, descobre que não depende mais da motivação, mas da decisão. E é essa decisão repetida diariamente que constrói os resultados mais duradouros. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão José Roberto Bonatti, Cuerba de Curitiba. José Roberto, sua presença aqui é como aquela brisa fria e gostosa típica de Curitiba,
que renova a mente e acalma o coração. Saber que você está acompanhando o estoicismo daí deixa nossa roda de conversa ainda mais especial. É bom demais ter você caminhando junto com a gente nessa jornada. José Roberto, um abraço, meu querido. Seguimos então. Ter uma rotina forte é como construir um castelo seguro, mas até o castelo mais sólido precisa de manutenção constante. Não basta erguer paredes e achar que elas vão se manter firmes para sempre. Com o tempo, pequenas rachaduras aparecem, portas precisam ser reforçadas e estratégias precisam ser ajustadas. Na vida, é a mesma coisa. Mesmo que você tenha um plano claro e hábitos consistentes, é essencial revisar e adaptar o caminho de tempos em tempos. Mas aqui está um detalhe que faz toda a diferença. Essas revisões devem acontecer em silêncio, longe dos olhos e dos comentários alheios. O que muita gente faz é anunciar que está mudando de rumo, explicando cada passo e cada ajuste como se precisasse justificar suas escolhas. Isso não apenas consome energia, como abre espaço para críticas, julgamentos e até inveja. E não se engane, há pessoas que, mesmo sem querer, podem colocar sementes de dúvida no seu coração. Às vezes é um comentário sutil como "tem certeza disso?" ou "acho arriscado", mas que fica martelando na sua mente e, se não tiver cuidado, pode minar a sua confiança. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a nossa razão e não pelas expectativas dos outros. Epicteto dizia que, se quisermos ser invencíveis, não devemos nos envolver com coisas que não dependem de nós. E a opinião alheia sobre os seus ajustes definitivamente está fora do seu controle. Quando você decide revisar algo, esse é um processo íntimo, estratégico e que deve ser conduzido com calma. Não é porque você está mudando o plano que precisa chamar atenção para isso. Assim como um mestre de xadrez não anuncia a jogada antes de fazê-la, você também não precisa revelar os seus movimentos antes da hora. Na prática, isso significa reservar momentos específicos para revisar seus objetivos. Pode ser uma vez por mês, a cada trimestre ou no intervalo que fizer sentido para o seu tipo de meta. Nessa revisão, analise o que funcionou, o que precisa melhorar e o que deve ser abandonado. Ajuste a rota e volte a agir sem alarde. Trabalhe de forma que as pessoas percebam a mudança apenas quando os resultados já estiverem sólidos. Essa abordagem mantém sua energia concentrada na execução e não na defesa ou explicação das suas decisões. Outro ponto importante é compreender que nem todos merecem acesso aos bastidores da sua vida. Existem pessoas que carregam frustrações, inseguranças ou competitividade e que, ao perceberem que você está se movimentando, podem tentar colocar obstáculos, mesmo que de forma inconsciente. É como mostrar uma planta recém-brotada para alguém que não acredita que ela possa florescer. O simples olhar de descrença pode fazer você duvidar do seu próprio cultivo. Por isso, proteja seus ajustes como protegeria uma muda frágil, até que ela esteja forte o suficiente para enfrentar o mundo. Essa postura dá liberdade. Liberdade para mudar de ideia sem precisar se justificar, para corrigir erros sem drama e para seguir seu próprio ritmo, sem a pressão de estar sendo observado. E, no fim, essa é uma das maiores vantagens do silêncio estratégico. Ele preserva a sua autonomia e garante que as transformações internas aconteçam sem interferências externas. É assim que você mantém a essência dos seus planos intacta até que eles floresçam no momento certo, provando que, muitas vezes, quem avança sem alarde chega mais rápido ao destino. Ao longo dessa caminhada, você já percebeu que todas essas práticas, trabalhar em silêncio, evitar falar antes da hora, ter um plano claro, definir prioridades, manter uma rotina e revisar ajustes longe dos olhares curiosos, não são apenas ações isoladas. Elas formam um sistema, uma verdadeira blindagem para a sua vida. Quando aplicadas juntas, elas transformam a forma como você lida com desafios, como administra sua energia e como constrói resultados sólidos. É como montar uma fortaleza, que não apenas resiste aos ataques, mas que também mantém você no rumo certo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. O estoicismo nos lembra que a vida é cheia de ruídos, opiniões, distrações, urgências inventadas, críticas injustas. Se você não aprender a filtrar tudo isso,
acaba gastando energia com o que não importa e deixando de lado o que realmente poderia mudar sua história. Guardar seus planos é como guardar tesouros. Não é por egoísmo, mas por proteção. O silêncio não é a ausência de movimento, é a concentração máxima de força, como uma flecha sendo esticada antes de ser lançada. Quanto mais você protege essa energia, mais forte será o impacto quando chegar o momento de agir. Quando você age dessa forma, começa a sentir mudanças internas. A ansiedade de mostrar progresso desaparece, porque você não está mais correndo atrás da validação dos outros. O medo das críticas perde força, porque elas não têm acesso ao seu processo, e a disciplina se torna mais natural, porque a sua motivação não está baseada em aplausos externos, mas na satisfação silenciosa de ver cada passo sendo concluído. Essa é a mentalidade que constrói resultados duradouros, a mesma que grandes líderes, atletas e pensadores cultivaram ao longo da história. Mas não se engane, viver assim exige coragem. É muito mais fácil falar sobre um plano do que trabalhar nele dia após dia, sem que ninguém veja, sem garantias imediatas de reconhecimento. É fácil desistir quando não há plateia para nos aplaudir. E é por isso que essa filosofia não é para quem busca atalhos, mas para quem está disposto a construir algo que dure. O estoicismo não nos convida a buscar o caminho mais rápido, mas o caminho mais firme. A pressa costuma ser inimiga da consistência, e sem consistência qualquer conquista se desfaz. Pense nas sementes que você planta na vida. Algumas vão germinar rápido, outras levarão meses ou anos para brotar. O importante é que, enquanto isso acontece, você esteja cuidando do solo, regando com disciplina, protegendo do vento e das pragas. E muitas dessas ameaças não vêm de fora de forma óbvia. Às vezes, estão disfarçadas de curiosidade, de opinião, de conselho amigo. Se você deixar, essas influências podem arrancar a semente antes mesmo de ela criar raízes. Guardar silêncio no processo é como colocar uma cerca ao redor do seu jardim. Não impede que a vida aconteça, mas evita que mãos imprudentes destruam o que você está cultivando. No fim, quando esse ciclo de proteção, foco e ação se completa, o que você construiu vai falar por si. E não será preciso explicar nada, porque o resultado é a prova. As pessoas verão a consistência no seu trabalho, a força na sua postura e a clareza no seu caminho. E aí você vai perceber que valeu a pena resistir à tentação de falar demais, porque o silêncio preservou a sua energia e deu espaço para que a sua obra crescesse com raízes profundas. É essa força invisível que diferencia quem apenas sonha de quem realmente constrói. Quero que você imagine a seguinte cena: um artesão trabalhando sozinho em uma oficina pequena, iluminada apenas pela luz suave que entra pela janela. Lá fora, o mundo segue barulhento, apressado e distraído. Mas ali dentro, cada movimento é preciso, cada gesto é calculado. Ele não tem pressa de mostrar sua obra porque sabe que a pressa estraga o detalhe. As pessoas que passam na rua não fazem ideia do que está sendo criado e talvez até pensem que nada está acontecendo. Só que dia após dia, no silêncio, ele está moldando algo que vai durar para sempre. Esse artesão pode ser qualquer um de nós quando decidimos proteger nossos planos e trabalhar em silêncio. Na vida real, a maioria das pessoas se expõe demais. Elas compartilham rascunhos como se fossem obras-primas, exibem a preparação como se fosse o resultado. Isso cria um ciclo perigoso. Primeiro, recebem elogios pelo que ainda não está pronto. Depois, sentem a obrigação de corresponder às expectativas que nem eram reais. Esse peso pode transformar um sonho em fardo. E é por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele mantém você livre para errar, para mudar de rota, para melhorar, sem a pressão de ter que dar satisfação a cada passo. O silêncio também cria um efeito psicológico importante. Ele aumenta a sua presença no momento. Quando você não está preocupado em narrar o que está fazendo para os outros, sobra mais atenção para realmente fazer. Isso reduz distrações e aumenta a qualidade do trabalho. É como cozinhar um prato especial com calma, sentindo o aroma, ajustando o tempero, cuidando do fogo. O resultado final não é apenas melhor, ele carrega um sabor que só a dedicação silenciosa consegue dar. O estoicismo sempre valorizou esse foco no que está ao alcance das nossas mãos. Epicteto nos lembrava de não desperdiçar energia
com aquilo que foge ao nosso controle. Mostrar um plano antes da hora é exatamente isso: entregar parte dele para a reação dos outros, algo que não controlamos. Ao proteger seu processo, você mantém o controle total sobre o que está sendo construído. É como manter as mãos firmes no leme de um barco, sem deixar que qualquer onda mais forte decida o rumo por você. Essa forma de viver exige uma mudança interna. No começo pode ser desconfortável não compartilhar cada pequena vitória. Talvez você sinta falta dos elogios, da atenção ou do apoio imediato. Mas com o tempo, você percebe que a validação mais valiosa é a que vem de dentro, quando você olha para o seu trabalho e sabe que está no caminho certo. E essa confiança silenciosa é muito mais estável do que qualquer aplauso passageiro. No fim das contas, a diferença entre quem apenas deseja e quem realiza está nesse autocontrole. O desejo é falante, espalhafatoso, busca plateia. A ação é silenciosa, firme e paciente. É na paciência que a raiz se fortalece. É no silêncio que a estrutura cresce. E um dia, quando o mundo finalmente vir o que você estava construindo, vai parecer que aconteceu de repente. Mas você e o silêncio saberão que levou tempo, disciplina e coragem para chegar até ali. Talvez você já tenha sentido aquela vontade quase irresistível de contar para alguém sobre algo novo que começou a fazer. Pode ser um curso, um projeto, uma mudança de hábito. A empolgação é tanta que parece que, se você não compartilhar, vai explodir. E é aí que mora o perigo. Porque quando você abre a porta cedo demais, convida também para dentro as dúvidas, as opiniões e até a descrença dos outros. Algumas pessoas vão dizer que estão sendo realistas, outras vão se dizer preocupadas com você. Mas no fundo, cada palavra que ouve vai começar a moldar o seu caminho. E pouco a pouco, aquilo que era seu começa a se tornar deles. O silêncio estratégico é a armadura contra essa influência. Ele não é feito de frieza ou desconfiança, mas de consciência. Consciência de que todo início é frágil e que aquilo que ainda está sendo moldado não pode ser exposto ao vento da opinião alheia. É como proteger um fogo recém-aceso. Você não o deixa ao relento, mas o cobre até que esteja forte o suficiente para resistir. Isso não significa que você vai viver isolado, mas que vai escolher com muito cuidado quando e com quem compartilhar. Essa escolha muda tudo, porque você deixa de trabalhar para provar algo e começa a trabalhar para realizar algo. A diferença é enorme. Quando busca provar, cada passo é pensado para ser visto. Quando busca realizar, cada passo é pensado para funcionar. E é aí que o estoicismo brilha, nos lembrando que a ação verdadeira não precisa de testemunhas para ter valor. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para impressionar ninguém. Ele as escreveu para se orientar, para se manter firme nos próprios princípios. Com o tempo, viver assim cria um tipo de paz difícil de explicar. Você não fica mais ansioso para mostrar progresso, porque sabe que ele está acontecendo, mesmo que ninguém veja. Não sente mais a necessidade de justificar mudanças, porque entende que seu caminho é seu e só você pode percorrê-lo. E quando alguém finalmente vê o resultado, é como se estivesse descobrindo um tesouro que sempre esteve ali, mas que ninguém sabia que existia. Mas é preciso reforçar: viver dessa maneira não é fácil no começo. A cultura atual nos empurra o tempo todo para mostrar, para postar, para compartilhar. Existe uma pressão silenciosa para provar que estamos avançando, mesmo que seja só aparência. Resistir a isso exige disciplina mental. Exige lembrar dia após dia que o valor real não está na exposição, mas na construção. E que a construção verdadeira acontece quando a energia não é desperdiçada em justificativas, mas investida no próximo passo. Por isso, sempre que sentir vontade de falar demais sobre o que está fazendo, respire fundo e se pergunte: isso vai me ajudar a chegar mais rápido ou vai apenas me dar uma sensação passageira de progresso? Se a resposta for a segunda, guarde para você. Trabalhe em silêncio. Deixe que o tempo e a consistência façam o trabalho de falar por você. Porque quando o momento certo chegar, o impacto será tão grande que não precisará de palavras para ser sentido. Chega um momento em que você percebe que a sua energia é um recurso limitado e que não pode ser desperdiçado. Cada vez que você explica, justifica ou busca aprovação para algo que ainda está construindo,
parte dessa energia se perde. É como carregar água num balde furado. Por mais que encha, ela vai escoando pelo caminho. O silêncio estratégico tampa esses furos. Ele mantém a sua força concentrada no que realmente importa, a execução. Sem essa dispersão, o que você constrói ganha mais consistência e velocidade, porque cada ação é feita com foco total, sem precisar dividir atenção com opiniões externas. O mundo, porém, não facilita. Vivemos cercados de estímulos que incentivam a exposição. As redes sociais transformaram qualquer passo em conteúdo e criaram um vício silencioso, o vício em mostrar antes de fazer. Muitas vezes, a motivação para começar algo já nasce contaminada pela vontade de postar sobre isso. Só que esse impulso rouba o sabor da conquista real, porque o aplauso antecipado dá a sensação de que a meta já foi cumprida. O estoicismo combate isso, nos lembrando que o valor está no processo, não na vitrine. É o caminho percorrido que fortalece, e não apenas o destino alcançado. Quando você aprende a trabalhar no silêncio, descobre que o progresso é mais sólido, mas também mais íntimo. Você começa a criar um vínculo diferente com os seus objetivos, quase como um pacto secreto. Cada pequeno avanço é celebrado por você mesmo, sem depender de plateia. E essa celebração silenciosa é muito mais poderosa do que qualquer curtida, porque não é efêmera, é interna. É como a satisfação de olhar para algo e pensar: eu fiz isso e ninguém precisou me lembrar de continuar. Eu continuei porque decidi. Esse tipo de disciplina também constrói algo que poucas pessoas têm: resistência emocional. Quando você não depende da validação externa, os comentários negativos perdem força. As críticas não te desmontam, porque você não estava construindo para impressionar ninguém. E, ao mesmo tempo, os elogios não te acomodam, porque você sabe que ainda há trabalho a fazer. É um equilíbrio raro, mas que dá uma vantagem enorme. Você deixa de ser conduzido pelas reações dos outros e passa a ser guiado pelo seu próprio senso de propósito. Mas não pense que isso significa cortar qualquer forma de troca ou colaboração. O silêncio estratégico não é isolamento total, é escolha consciente. Você decide quando abrir a cortina e mostrar um pouco do que está sendo feito, e escolhe com cuidado para quem mostrar. Essa exposição seletiva não apenas protege, como também valoriza o que é compartilhado, porque quando você mostra algo já avançado, as pessoas veem consistência, não apenas intenção, e isso inspira muito mais do que um anúncio vazio. Por isso, lembre-se, cada vez que você guarda um plano para si, está cultivando força. Cada vez que você trabalha sem precisar contar, está acumulando vantagem. E cada vez que você revisa em silêncio, está afiando sua estratégia sem dar pistas para o mundo. No momento certo, tudo isso se une e cria um impacto que ninguém pode ignorar. O silêncio é o espaço onde as raízes crescem, e é nas raízes que está a força de qualquer árvore que resiste ao tempo. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para a irmã Rose Portela, que está assistindo de Pernambuco, e que disse que o estoicismo é uma grande bênção, Rose. Sua alegria e gratidão transbordam e iluminam essa comunidade como o sol quente do Nordeste. Saber que você acompanha com carinho e leva esses ensinamentos para o seu dia a dia é inspirador. Você é presença querida e constante entre nós. Rose, um abraço, minha querida. Seguimos então. Quero que você se imagine no papel de um construtor que está erguendo uma ponte sobre um rio turbulento. No início, só existe o projeto na sua mente, algumas anotações e muito trabalho pela frente. Cada dia, você leva uma peça nova, ajusta, confere a base, reforça a estrutura. Quem passa pela margem talvez nem perceba que algo está acontecendo. Alguns vão olhar e duvidar, outros vão rir e dizer que é impossível atravessar aquele rio. Mas você continua, porque sabe que a ponte só será segura se for construída com paciência. O dia da inauguração ainda não chegou, e é exatamente por isso que você não perde tempo discutindo com quem não está colocando a mão na obra. Essa imagem é poderosa porque mostra a essência do silêncio estratégico. Você não precisa explicar cada martelada, nem convidar todo mundo para ver o estágio inacabado. O seu foco está no trabalho, não na aprovação. E quando esse foco é mantido, cada etapa é feita com mais cuidado, cada decisão é tomada com mais clareza.
É como se o próprio ato de proteger o processo aumentasse a qualidade do resultado. Isso vale para qualquer área da vida: projetos, relacionamentos, mudanças pessoais, crescimento profissional. O estoicismo sempre tratou o autocontrole como um dos maiores pilares da vida virtuosa. Não é apenas sobre controlar reações emocionais, mas também sobre controlar impulsos de exposição, vaidade e necessidade de validação. Marco Aurélio lidava com uma pressão que poucos seres humanos suportariam. E mesmo assim, ele encontrava tempo para refletir, escrever para si e manter partes de sua vida completamente fora do alcance do público. Ele sabia que nem tudo precisava ser visto para ter valor. Quando você aplica isso, algo começa a mudar dentro de você. Surge um sentimento de liberdade, porque você percebe que não está preso ao olhar dos outros. Você não precisa mais correr para provar nada, nem se apressar para mostrar resultados. E essa calma muda a forma como você encara os obstáculos. Os problemas deixam de ser sinais de fracasso e passam a ser parte natural do caminho. Afinal, ninguém está observando cada tropeço, e isso te dá espaço para aprender e se ajustar sem o peso do julgamento externo. Esse espaço é essencial para que você mantenha o ritmo. Sem ele, a ansiedade toma conta, e a pressa para entregar resultados visíveis faz com que você pule etapas importantes. É como plantar uma árvore e, depois de uma semana, arrancá-la para ver se as raízes estão crescendo. O silêncio estratégico evita esse erro, permitindo que o crescimento aconteça no tempo certo, de forma sólida e sustentável. Você passa a entender que a pressa não é amiga da excelência, e um dia, quando a ponte finalmente estiver pronta, as pessoas vão atravessá-la sem imaginar quantos dias, noites e esforços silenciosos você investiu. Vão achar que foi rápido, que foi fácil, ou até que foi sorte. Mas você saberá a verdade, que cada detalhe foi resultado de escolhas conscientes, disciplina diária e a decisão firme de proteger o processo. E nesse momento, não será preciso dizer nada, porque o que está diante dos olhos delas será prova suficiente de que o silêncio foi a sua melhor estratégia. Quando olhamos para a história, percebemos que muitas das maiores obras humanas foram criadas longe dos olhos do público. Catedrais erguidas ao longo de décadas, descobertas científicas desenvolvidas em laboratórios discretos, livros escritos em silêncio, sem que ninguém soubesse que estavam sendo gestados. Isso não é coincidência. Existe uma força especial no trabalho que é protegido do barulho, porque ele cresce livre das pressões externas e se fortalece sem ter que responder a cada olhar curioso. O estoicismo compreendia isso profundamente. Aquilo que é valioso precisa de um espaço de gestação protegido, onde a energia não se disperse em explicações e defesas desnecessárias. O mundo moderno parece ter esquecido essa lição. Vivemos na era da exposição constante, onde cada pequeno movimento é postado, comentado e julgado. É como se a vida tivesse virado um palco sem bastidores, e todo o processo tivesse que ser mostrado antes de estar pronto. Mas o palco não é lugar para ensaios. Quem expõe demais o processo abre mão da liberdade de errar e corrigir sem pressão. Ao contrário, quem guarda silêncio constrói um espaço seguro onde pode testar, ajustar e melhorar até que esteja realmente preparado para apresentar o resultado. Essa postura não é apenas estratégica, é também emocionalmente saudável. Quando você se mantém longe do julgamento constante, reduz o peso da comparação e a ansiedade de corresponder às expectativas alheias. Isso não significa se fechar completamente, mas sim escolher com cuidado o que, quando e para quem mostrar. É como abrir as cortinas apenas no momento certo, quando a cena já está montada e o impacto será verdadeiro. E essa escolha consciente aumenta o valor do que é mostrado, porque revela não só o resultado, mas também a disciplina e a visão que o sustentaram. O silêncio estratégico também desenvolve um tipo especial de confiança, a autoconfiança que não depende de aplausos. Quando o seu combustível vem de dentro, você não precisa da aprovação de ninguém para continuar. Isso torna a sua determinação mais estável, porque não está sujeita às oscilações de humor ou opinião dos outros. E quando alguém finalmente vê o que você fez, o efeito é muito mais forte,
porque o resultado fala por si sem precisar de discursos. No entanto, viver assim exige uma vigilância constante sobre a própria mente. É preciso estar atento aos impulsos de buscar reconhecimento imediato, aos momentos em que a vaidade tenta se infiltrar e roubar o foco do trabalho real. O estoicismo nos lembra que a vaidade é uma distração disfarçada de motivação. Ela nos faz correr para mostrar algo antes da hora, apenas para receber um elogio rápido, mas vazio. E muitas vezes é nesse momento que o projeto perde força, porque a energia que deveria ser usada para terminar foi gasta em conquistar a aprovação. Por isso, toda vez que sentir vontade de expor demais, lembre-se do artesão, do construtor, do jardineiro. Eles sabem que cada obra, cada estrutura, cada planta precisa do seu próprio tempo para crescer, e o tempo é aliado apenas de quem sabe esperar. A paciência é uma virtude rara, mas é ela que transforma sementes em árvores e sonhos em realidades sólidas. Quem não entende isso se apressa em mostrar e acaba colhendo frutos verdes. Quem entende, guarda silêncio, trabalha com foco e colhe no momento certo. E o sabor é incomparável. Há algo profundamente libertador em não precisar provar nada para ninguém. Quando você entende que o seu compromisso é com o seu próprio crescimento e não com a expectativa alheia, cada passo que dá ganha um novo significado. Você para de medir o valor do seu esforço pelo número de pessoas que estão assistindo e começa a medi-lo pela consistência com que o executa. É como correr uma maratona sozinho, sem torcida, sem placa de chegada visível, mas sabendo que cada metro percorrido o aproxima de um objetivo que só você conhece por completo. Essa liberdade é rara, porque exige que você se desprenda da necessidade de reconhecimento constante, algo que o mundo moderno insiste em alimentar. O estoicismo nos oferece ferramentas poderosas para alcançar esse estado. Ao colocar foco no que está sob nosso controle, aprendemos a deixar de lado aquilo que não podemos mudar, e isso inclui a reação dos outros ao nosso progresso. Se alguém elogia, ótimo, mas não é isso que define a sua determinação. Se alguém critica, não importa, porque o seu trabalho não depende da opinião alheia para continuar. Essa mentalidade não nasce do dia para a noite, mas é cultivada a cada vez que você escolhe agir em silêncio em vez de anunciar. É a soma dessas pequenas decisões que constrói uma fortaleza interna. Quando você adota essa postura, a paciência se torna sua aliada. E a paciência, ao contrário do que muitos pensam, não é passividade. Ela é a força que sustenta a ação contínua, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É o que impede você de abandonar o caminho só porque a colheita está demorando. É como o trabalho de um ourives: polir, ajustar e refinar dia após dia, sabendo que a peça final vai carregar um valor que o tempo não consegue apagar. Sem paciência, qualquer obstáculo parece o fim do caminho. Com paciência, cada obstáculo é apenas mais um teste para o qual você já está preparado. Outra transformação que acontece quando você trabalha dessa forma é a clareza mental. Sem a pressão de agradar ou corresponder às expectativas externas, você se dá espaço para pensar com mais profundidade e tomar decisões melhores. Isso reduz os erros impulsivos e aumenta a qualidade do que entrega. É como caminhar por uma trilha sem ruído, onde cada passo é mais consciente e cada desvio é avaliado com calma. Essa clareza não é apenas um benefício para o trabalho, mas também para a vida como um todo, porque afeta como você se relaciona, como cuida da sua saúde e como direciona o seu tempo. E essa clareza se traduz em algo que muitos buscam, mas poucos encontram: paz. Não a paz frágil que depende de circunstâncias perfeitas, mas uma paz firme que permanece mesmo quando as coisas não saem como planejado, porque você sabe que está fazendo a sua parte e que o resto não está no seu controle. Esse entendimento é um dos pilares da filosofia estoica, e aplicá-lo no dia a dia é como carregar uma âncora que mantém você firme, mesmo nas tempestades. No final, o silêncio estratégico não é apenas sobre proteger planos, mas sobre proteger a si mesmo. Ele preserva sua energia, sua motivação e a integridade do seu trabalho. É um escudo invisível que impede que forças externas desviem você do caminho. E talvez o mais importante, é uma prova diária de que você não precisa de plateia para ser grande. A grandeza está no que você constrói quando ninguém está olhando,
E é isso que torna o momento da revelação tão poderoso. Antes de seguir, quero mandar um abraço forte para o irmão Amaro Oliveira de Salvador, na Bahia, que disse assistir todo dia, Amaro. Sua presença constante é como aquela maré que sempre volta trazendo frescor e vida nova para a nossa comunidade estoica. Saber que você está conosco diariamente dá ainda mais sentido a cada palavra compartilhada aqui. Você é parte importante dessa família que cresce unida na busca por sabedoria. Amaro, um abraço, meu querido. Seguimos então. Quando você começa a viver dessa forma silenciosa e focada, algo curioso acontece. O mundo passa a perceber você de um jeito diferente. As pessoas começam a notar que suas ações falam mais do que suas palavras. Elas não veem você anunciando promessas grandiosas, mas veem resultados concretos surgindo de forma consistente. Isso gera respeito, porque consistência é rara. É fácil falar, é fácil prometer, mas é muito mais difícil entregar algo sólido. E quando você entrega, mesmo sem ter feito alarde, o impacto é maior, porque vem acompanhado de surpresa. É como um raio que corta o céu sem aviso. Quando aparece, chama a atenção de todos. O estoicismo sempre valorizou essa força silenciosa. Marco Aurélio, por exemplo, tinha acesso a milhares de vozes e podia se comunicar com todo um império, mas escolhia guardar grande parte de suas reflexões para si. Ele entendia que a verdadeira liderança começa na capacidade de governar a si mesmo antes de governar os outros. E governar a si mesmo exige disciplina, foco e a habilidade de não se deixar levar pela necessidade de provar constantemente o próprio valor. Esse controle interno é o que sustenta qualquer conquista duradoura. Quando você decide proteger seus planos, está também se protegendo emocionalmente. Porque cada vez que compartilha algo antes da hora, abre a porta para que outros influenciem não só o seu trabalho, mas também a sua motivação. E a motivação, quando depende de fatores externos, é instável. Hoje pode estar alta porque recebeu apoio, amanhã pode despencar por causa de uma crítica. Ao trabalhar em silêncio, você se torna menos vulnerável a essas oscilações, mantendo o ritmo mesmo quando ninguém está aplaudindo. Isso cria um tipo de estabilidade que se reflete em todos os aspectos da sua vida. Essa estabilidade é o que permite que você avance sem pressa e sem interrupções. Você para de desperdiçar energia com discussões improdutivas e começa a direcionar toda a sua atenção para o que realmente precisa ser feito. Cada dia de trabalho se torna um tijolo colocado no lugar certo, e com o tempo, você olha para trás e vê uma estrutura sólida, construída sem que fosse necessário convencer ninguém a acreditar nela. E essa sensação de ver algo crescer de forma orgânica, apenas pela sua ação disciplinada, é uma das mais gratificantes que se pode experimentar. O mais interessante é que essa forma de viver também inspira os outros, mesmo que você não tenha esse objetivo inicial. Pessoas que observam de longe percebem que existe algo diferente na sua postura, na sua constância, na forma como você se mantém firme sem buscar atenção. E sem perceber, você se torna exemplo. Não um exemplo construído com discursos, mas com ações. O tipo de exemplo que não precisa de microfone, porque a vida que você leva já é a mensagem. Por isso, quando chegar o momento de revelar o que você estava construindo, não será preciso dizer muito. O trabalho falará por si, e o silêncio que você manteve até ali será parte do impacto, porque no fundo, cada minuto em que resistiu à tentação de expor antes da hora foi um minuto investido em fortalecer as raízes. E raízes profundas sustentam qualquer tempestade. Essa é a diferença entre algo que dura e algo que desaparece rapidamente. E no final, é essa durabilidade que separa quem apenas tenta de quem realmente constrói. Imagine que sua vida é como uma grande obra de arte sendo pintada ao longo dos anos. Cada dia acrescenta um traço, cada escolha adiciona uma cor, cada disciplina cria uma textura. No início, a tela parece vazia e sem forma, e é fácil se sentir tentado a mostrar para alguém e ouvir "está ficando bom" só para ter motivação. Mas um artista sábio sabe que não vale a pena abrir o ateliê antes da hora. Mostrar uma obra inacabada convida críticas prematuras e interfere na visão original. O silêncio, nesse caso, é como uma moldura invisível que protege a sua criação enquanto ela ainda está em desenvolvimento.
Essa metáfora vale para qualquer objetivo que você tenha, seja construir um negócio, mudar de carreira, fortalecer a saúde ou transformar a mentalidade. A fase inicial é sempre a mais frágil. É o momento em que cada passo é dado com cuidado e cada erro pode ensinar lições valiosas. Ao guardar silêncio, você dá espaço para que esses ajustes aconteçam naturalmente, sem a pressão de ter que justificar cada decisão. O estoicismo nos lembra que a pressa de mostrar resultado, muitas vezes, é inimiga do resultado em si. É melhor avançar com firmeza, mesmo que em passos curtos, do que correr para exibir algo que ainda não está pronto. Quando você protege esse processo, cria também uma relação mais profunda com o que está construindo. É como se cada meta virasse um segredo compartilhado apenas entre você e o seu esforço diário. Essa conexão fortalece o compromisso, porque não há ninguém de fora para alimentar ou cobrar. A responsabilidade é toda sua. E quando você cumpre algo nesse cenário, o orgulho é muito maior. Não é sobre provar que os outros estavam errados, mas sobre provar para si mesmo que você estava certo em persistir. Outra vantagem é que o silêncio mantém você imune ao ciclo de expectativas e decepções que atinge quem se expõe cedo demais. Quando você anuncia algo publicamente, cria uma imagem que precisa sustentar. E se por qualquer motivo precisar mudar de direção, essa mudança pode ser vista como fracasso, mesmo que seja apenas parte do aprendizado. Já no silêncio, cada ajuste é feito com liberdade, sem necessidade de explicar nada. É como um comandante ajustando a rota de um navio no meio da noite, guiado apenas pelas estrelas, sem precisar justificar para quem está dormindo na cabine. E com o tempo, essa postura se transforma em parte da sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que fala demais e passa a ser a pessoa que entrega. Os outros aprendem que, se você mencionou algo, é porque já está avançado, já tem base sólida, já existe consistência por trás. Isso aumenta a credibilidade e também o respeito. Não é sobre criar uma aura de mistério artificial, mas sobre deixar que a sua reputação seja construída pelas ações, não pelas promessas. Quando finalmente chega a hora de mostrar o que fez, o impacto é muito maior, porque ninguém estava esperando, ninguém sabia os detalhes, e isso cria surpresa e admiração. É nesse momento que o silêncio revela seu poder mais forte. Ele não apenas protegeu o que você construiu, mas também potencializou a forma como o mundo recebeu o resultado. E isso não é sorte, é estratégia. Uma estratégia que qualquer pessoa pode aplicar se tiver coragem para resistir à tentação de falar antes de fazer. Pense em quantas vezes no passado você falou sobre um plano e, por algum motivo, ele nunca saiu do papel. Talvez tenha sido por falta de disciplina, talvez por circunstâncias imprevistas, ou talvez porque, ao expor cedo demais, parte da energia que deveria ir para a execução foi gasta tentando responder perguntas, lidar com opiniões e sustentar expectativas. Essa é uma armadilha silenciosa, mas poderosa, que drena sua força. O silêncio estratégico é a maneira mais simples e eficaz de evitar cair nela novamente. Ele cria um escudo que mantém sua energia dentro do que importa: agir, ajustar e avançar. Quando você aprende a proteger seus projetos, começa a perceber algo que pouca gente nota. Não é apenas sobre manter segredos, mas sobre criar um ambiente onde você pode errar e corrigir sem se sentir julgado. Isso dá liberdade para testar novas ideias, experimentar caminhos diferentes e até abandonar estratégias que não funcionam, tudo sem a pressão de ter que explicar cada movimento. Essa liberdade é um presente valioso para qualquer pessoa que deseja construir algo de verdade, porque o processo de criação é sempre cheio de mudanças de rota. O estoicismo ensina que a vida é imprevisível e que o controle que temos é limitado ao que está nas nossas mãos. Guardar silêncio é um reconhecimento prático dessa verdade. Quando você deixa de entregar sua jornada para a reação dos outros, se mantém centrado no que pode fazer agora, com os recursos e o conhecimento que tem. É como um general que, em meio à batalha, não anuncia suas estratégias ao inimigo. Ele age, observa e ajusta conforme necessário, sempre com foco na vitória e não na aprovação externa. Outro benefício é que essa prática fortalece seu relacionamento consigo mesmo. Ao longo do tempo, você passa a confiar mais nas próprias decisões,
porque vê o resultado direto da sua ação, sem a influência de conselhos não solicitados ou críticas desmotivadoras. Essa autoconfiança se torna um alicerce para outros projetos e até para a vida pessoal. É uma sensação parecida com a de um alpinista que, passo a passo, escala uma montanha sem plateia, apenas com o som da própria respiração e a certeza de que está avançando. E, aos poucos, você também percebe que o silêncio estratégico muda sua postura no mundo. Você começa a falar menos e observar mais, a ouvir antes de responder, a perceber coisas que passariam despercebidas no barulho. Isso afeta positivamente seus relacionamentos, seu trabalho e sua visão de futuro. É como se, ao calar o excesso de palavras, você abrisse espaço para ouvir o que realmente importa, inclusive de si mesmo. No fim, a recompensa desse caminho é dupla. De um lado, você protege seus planos de influências negativas e mantém o controle do seu progresso. Do outro, cria um impacto muito maior quando finalmente decide compartilhar. Porque nesse momento, você não está apenas mostrando algo pronto, mas revelando um trabalho que foi nutrido pela paciência, pela disciplina e pela coragem de seguir em frente sem precisar de aplausos no meio do caminho. E quando as pessoas virem, vão entender que o seu silêncio nunca foi ausência, foi estratégia. Quando todas essas peças começam a se encaixar, o silêncio, o foco, a rotina, a revisão discreta, a paciência e a consistência, você percebe que não está apenas seguindo passos, mas vivendo um novo estilo de vida. É como mudar de ritmo no meio de uma música. De repente, a melodia fica mais clara, os movimentos mais firmes, a dança mais harmoniosa. Você deixa de ser arrastado pelo fluxo caótico das opiniões e urgências alheias e começa a seguir o compasso que escolheu. Isso traz uma sensação de controle que não depende de controlar o mundo, mas apenas de controlar a si mesmo. O mais poderoso dessa transformação é que ela não é apenas externa. Sim, você passa a produzir mais, a tomar decisões mais assertivas e a colher resultados mais consistentes, mas a verdadeira mudança acontece por dentro. É a calma que surge ao saber que não precisa se apressar para provar nada. É a confiança silenciosa que se instala quando você percebe que está avançando, mesmo sem que ninguém precise validar o que está fazendo. Essa força interior é mais estável do que qualquer motivação baseada em aplausos, porque não desaparece quando o público se cala. O estoicismo sempre colocou essa força interna como o núcleo da vida bem vivida. Epicteto dizia que devemos focar no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que não está. Ao trabalhar em silêncio, você está aplicando isso na prática todos os dias. Você decide quais passos dar, quando dar e com quem compartilhar. E essa autonomia faz com que cada conquista tenha um sabor mais intenso, porque foi construída com suas próprias mãos, no seu próprio tempo. Outro efeito colateral positivo é que você se torna mais seletivo com as pessoas e situações às quais dedica energia. Ao entender o valor de proteger seus planos, você também começa a proteger sua paz. Isso significa dizer não com mais naturalidade, evitar conversas que não agregam e se afastar de ambientes que drenam energia. Aos poucos, essa seletividade se estende a tudo. Você escolhe melhor onde colocar seu tempo, sua atenção e até suas emoções. E essa clareza é libertadora. Essa vida silenciosa, porém produtiva, também cria um legado diferente. Quem observa de fora pode não ver todos os bastidores, mas vê a consistência nos resultados e o caráter firme nas atitudes. Com o tempo, isso constrói uma reputação sólida, não porque você falou de si mesmo, mas porque suas ações falaram por você. E reputação construída dessa forma é muito mais difícil de ser destruída, porque está apoiada na verdade e não em aparências. E quando chega o momento de mostrar o que fez, o impacto é multiplicado. É como abrir as portas de um jardim que ninguém sabia que existia, mas que já está florido, cheio de cores e fragrâncias. Quem entra se impressiona não só com a beleza, mas com o fato de que tudo aquilo foi cultivado sem alarde, e você sabe que cada flor, cada árvore, cada detalhe é fruto de paciência, cuidado e escolhas conscientes. Nesse momento, o silêncio se transforma em aplauso interno, um reconhecimento profundo
de que essa foi, desde o início, a melhor decisão que poderia ter tomado. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas uma estratégia e passa a ser um modo de viver. Você começa a perceber que não precisa mais correr para mostrar nada, nem disputar espaço na vitrine da aprovação alheia. A urgência de provar seu valor desaparece, porque você já o conhece. O que antes era ansiedade para expor, agora é paciência para lapidar. É como se cada passo que você dá carregasse mais peso, não porque é mais lento, mas porque é mais consciente, e essa consciência muda completamente a qualidade do seu caminho. Essa transformação também afeta a forma como você enxerga o tempo. Antes, o tempo era um inimigo que parecia escapar por entre os dedos. Agora, ele se torna um aliado, porque você entende que cada dia é uma oportunidade para construir mais um pedaço daquilo que deseja, sem pressa, sem distrações. O estoicismo nos lembra que a vida é finita e que desperdiçar minutos com conversas vazias ou justificativas desnecessárias é como jogar fora moedas de ouro. Quando você guarda silêncio e foca no que está sob seu controle, começa a investir seu tempo com mais inteligência. Com isso, a sua relação com os desafios também muda. Obstáculos deixam de ser crises desesperadoras e se transformam em parte natural do processo. Afinal, ninguém está observando cada tropeço seu, e essa liberdade permite que você encare os problemas de forma mais racional. Você começa a aprender com eles sem sentir que precisa escondê-los ou explicá-los. É o que Marco Aurélio chamaria de manter a mente tranquila mesmo no meio da tempestade. Esse estado de espírito é raro, mas é a chave para seguir adiante, mesmo quando as condições externas não são favoráveis. Outro benefício inesperado é que você começa a surpreender as pessoas de maneira positiva. Como não anuncia cada passo, quando apresenta um resultado, ele já vem acompanhado de consistência. Isso cria um efeito de credibilidade instantânea. As pessoas passam a ver você como alguém confiável, que não fala por falar. E essa reputação silenciosa abre portas que muitas vezes ficam fechadas para quem gasta energia tentando convencer, em vez de mostrar. É como se o mundo entendesse que, se você falou, é porque já fez. Essa postura também reduz o espaço para arrependimentos. Quando você não expõe cedo demais, evita promessas que talvez não consiga cumprir, evita criar expectativas falsas e evita se colocar em posições em que precise explicar por que algo não deu certo. Em vez disso, você se permite a liberdade de testar, mudar de ideia e recomeçar quantas vezes forem necessárias, tudo sem que isso afete sua credibilidade. Isso é poderoso porque te dá espaço para evoluir sem o peso do julgamento externo. E no fim, é esse conjunto de escolhas silenciosas que constrói algo grandioso. Cada dia de trabalho em silêncio é como um tijolo colocado na fundação de um edifício que só você conhece o projeto. Um dia, esse edifício ficará pronto, e quando as portas se abrirem, todos verão que ele foi construído com paciência, foco e uma força interior que não precisa de palavras para ser reconhecida. Nesse momento, o silêncio não será a ausência. Será a prova de que você soube esperar o tempo certo. Quando você olha para trás e vê todo o caminho percorrido em silêncio, começa a perceber o quanto cresceu. Não é apenas sobre as metas que alcançou, mas sobre a pessoa que se tornou nesse processo. Você nota que ganhou mais paciência, mais foco e principalmente mais confiança em si mesmo. Essa confiança não veio de aplausos, curtidas ou elogios, mas da constatação diária de que você foi capaz de seguir adiante, mesmo quando ninguém estava vendo. Essa é a vitória mais valiosa de todas, a conquista interna, aquela que ninguém pode tirar de você. Esse tipo de crescimento também muda a forma como você enxerga os próximos passos. Você deixa de ter pressa e passa a valorizar cada fase do processo. Entende que cada dia silencioso é um investimento que vai render frutos no momento certo. É como plantar um pomar. Você sabe que não vai colher no dia seguinte, mas cuida das árvores todos os dias, com a certeza de que o tempo e o cuidado farão seu trabalho. O estoicismo nos lembra que tudo tem seu ciclo e que apressar as estações é uma ilusão que só traz frustração. Ao viver dessa maneira, você também descobre que não precisa mais se comparar com os outros. O progresso dos outros deixa de ser uma ameaça,
porque você está tão focado no seu próprio caminho que não sobra espaço para inveja ou competição desnecessária. Isso traz uma leveza imensa, porque cada vitória alheia deixa de ser um lembrete do que você ainda não fez e passa a ser apenas parte da vida. Você entende que cada um está em um ponto diferente da jornada e que a única comparação saudável é com quem você foi ontem. E quando você começa a ver os resultados do seu silêncio estratégico, a sensação é de que valeu a pena cada momento em que resistiu à tentação de falar demais. Valeu a pena cada vez que segurou um comentário, cada vez que escreveu algo apenas no seu caderno, em vez de publicar, cada vez que fez ajustes sem pedir opinião, porque tudo isso manteve a energia concentrada no que realmente importava: construir. E construir no silêncio é como economizar força para dar o golpe certo na hora certa. O mais impressionante é que, com o tempo, essa forma de viver se torna natural. Você já não precisa se lembrar de guardar silêncio, porque isso já faz parte da sua essência. A sua primeira reação diante de uma nova ideia não é contar para alguém, mas pensar em como vai começar a agir. Isso muda o jogo, porque o tempo que antes era gasto explicando e justificando agora é investido em dar passos concretos. Essa mudança de hábito é simples na teoria, mas profunda na prática. E quando você finalmente decide compartilhar o que construiu, o impacto é muito maior do que se tivesse falado desde o início. As pessoas percebem que não se trata de um improviso ou de uma ideia que acabou de surgir, mas de algo sólido, pensado e executado com disciplina. É aí que você entende que o silêncio não foi apenas uma escolha inteligente, mas a chave que manteve tudo de pé. E esse entendimento prepara você para entrar em qualquer novo projeto com ainda mais força e segurança. Ao unir todos esses princípios, você percebe que o silêncio estratégico não é apenas uma tática momentânea, mas um estilo de vida capaz de moldar sua forma de pensar, agir e até sentir. Você aprende a respeitar o tempo das coisas e, mais do que isso, a respeitar o seu próprio tempo. Deixa de viver na pressa do mundo, na corrida para mostrar resultados antes da hora, e começa a viver no seu ritmo, com passos firmes e direção clara. Isso é raro em um tempo onde tudo é urgente, mas é exatamente por ser raro que gera resultados tão profundos. Esse modo de viver cria uma base tão sólida que nada externo consegue abalar facilmente. Críticas perdem força, elogios deixam de ser combustível, comparações se tornam irrelevantes. Você descobre que a verdadeira paz não está em tentar controlar tudo, mas em cuidar do que está nas suas mãos e ignorar o que não está. É o que os estoicos chamavam de tranquilidade da alma, uma paz que não depende de circunstâncias perfeitas, mas da clareza de que você está fazendo a sua parte. Quando você começa a colher os frutos desse caminho, entende que cada dia de silêncio foi uma semente plantada. Algumas germinaram rápido, outras levaram tempo, mas todas contribuíram para formar algo maior e mais forte do que você imaginava no início. É como se cada momento em que você resistiu à tentação de se expor tivesse sido um tijolo a mais na construção da sua fortaleza pessoal. E agora, essa fortaleza está de pé, protegendo não só seus projetos, mas também sua mente, sua paz e a qualidade da sua vida. Outro ponto importante é que essa disciplina silenciosa é algo que ninguém pode tirar de você. Perdas materiais podem acontecer, obstáculos podem surgir, mas a habilidade de trabalhar com foco e proteção permanece. Ela vai com você para qualquer novo objetivo, para qualquer nova fase da vida. É como uma ferramenta que, uma vez adquirida, nunca mais se perde, e cada vez que você a utiliza, ela se aperfeiçoa, tornando seus próximos passos ainda mais firmes e eficientes. E o mais inspirador é que, mesmo sem buscar, você se torna exemplo. Pessoas ao seu redor começam a notar a diferença na sua postura, no seu modo de agir, no seu resultado final. Algumas vão perguntar qual é o seu segredo, e você vai sorrir por dentro, sabendo que não é um truque, mas um conjunto de escolhas diárias que parecem pequenas, mas que somadas criam uma transformação gigantesca. É um lembrete de que grandes mudanças raramente acontecem em momentos explosivos. Elas acontecem no silêncio, no acúmulo de ações consistentes. Nesse ponto,
Você já não precisa que ninguém confirme que está no caminho certo. Você sente isso. Cada meta cumprida, cada hábito consolidado, cada plano protegido reforça essa certeza. E é essa convicção que vai te acompanhar nos próximos desafios. Porque agora você sabe que não importa o tamanho do objetivo, a fórmula continua a mesma: clareza, paciência, ação consistente e silêncio estratégico. Essa combinação é simples, mas poderosa o suficiente para mudar não só seus resultados, mas a sua vida inteira. Quando você olha para todo o caminho que percorreu, percebe que o silêncio foi muito mais do que uma estratégia. Ele foi o solo fértil onde sua transformação cresceu. Cada vez que decidiu agir sem anunciar, cada meta que cumpriu em silêncio, cada ajuste que fez sem pedir validação externa, tudo isso construiu uma base que não se vê, mas que sustenta tudo o que está por vir. É como as fundações de um prédio, invisíveis para quem passa na rua, mas essenciais para que todo o resto se mantenha de pé. O mais bonito dessa jornada é perceber que você não é mais o mesmo de quando começou. A ansiedade deu lugar à paciência, a necessidade de aprovação virou autoconfiança, e o medo das críticas se transformou em serenidade. Você não precisa mais correr para se explicar, porque sabe que a verdade está no que faz, não no que diz. Essa liberdade é uma das maiores conquistas que alguém pode alcançar, e é conquistada aos poucos na repetição diária das pequenas escolhas certas. E é curioso como, quando você deixa de buscar reconhecimento a cada passo, ele começa a aparecer naturalmente. As pessoas percebem consistência, percebem resultado, percebem que existe algo diferente na sua postura. E mesmo que não entendam todos os detalhes, sentem que podem confiar no que você diz, porque sabem que suas palavras vêm acompanhadas de ações concretas. É uma credibilidade que não se constrói com discursos, mas com exemplo. Essa credibilidade, no entanto, não deve ser o seu objetivo principal. O objetivo continua sendo o mesmo desde o início: viver de acordo com seus valores, manter o foco no que está sob seu controle e agir com disciplina. O respeito e a admiração dos outros podem vir como consequência, mas o verdadeiro prêmio é poder deitar a cabeça no travesseiro e sentir orgulho do caminho que está trilhando. É essa sensação de integridade que faz valer a pena cada momento de silêncio. O estoicismo nos lembra constantemente de que a vida é breve e incerta. Não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que cada dia é uma oportunidade de dar mais um passo na direção certa. E se cada passo for dado com consciência, foco e proteção, o resultado será inevitavelmente forte. É como um rio que silenciosamente esculpe pedras ao longo dos anos. Ninguém ouve o som do trabalho diário, mas um dia a paisagem inteira foi transformada. Agora, imagine aplicar essa filosofia não apenas em um projeto ou fase da vida, mas em tudo o que fizer daqui para frente. Imagine proteger cada sonho com paciência, cada objetivo com disciplina, cada mudança com foco. Imagine construir uma vida inteira sobre essa base sólida. Esse é o convite que o silêncio estratégico te faz, não para se calar por medo, mas para falar menos e fazer mais, não para esconder, mas para proteger, e quando chegar a hora de mostrar, que o impacto seja tão forte que nenhuma palavra seja capaz de explicar completamente como você chegou lá. Agora que chegamos ao fim dessa reflexão, é hora de entender que o silêncio não é um vazio, é um espaço de construção. É nele que você organiza as ideias, fortalece a disciplina e prepara a mente para suportar o peso das grandes conquistas. Falar menos não significa fazer menos, significa fazer com mais consciência e mais profundidade. É no silêncio que a semente cria raízes, e são as raízes que sustentam a árvore quando o vento sopra forte. Se você quer que sua vida seja sólida, precisa começar protegendo aquilo que ainda está germinando. O estoicismo nos lembra que a verdadeira força não se exibe, se prova. E essa prova acontece nos momentos em que ninguém está olhando. É fácil mostrar disciplina diante da plateia, mas é no treino solitário, nas escolhas invisíveis, nos ajustes silenciosos que o caráter é forjado. É ali que você decide se vai ceder ao conforto de falar ou se vai permanecer fiel ao compromisso de fazer. Essa decisão repetida, dia após dia,
é o que transforma objetivos comuns em resultados extraordinários. A partir de hoje, quero que você olhe para cada plano que tem e se pergunte: isso precisa ser dito agora ou precisa ser feito agora? A resposta a essa pergunta vai mudar sua forma de agir, porque muitas vezes gastar energia explicando é roubar energia da execução. E a execução é o que vai realmente levar você até o resultado. Não se trata de se isolar, mas de saber o que merece ser compartilhado e o que precisa ser protegido até o momento certo. Quando esse momento chegar, você vai perceber que todo o esforço valeu a pena. Vai olhar para trás e ver que enquanto outros se desgastavam falando sobre o que iam fazer, você estava ocupando o tempo construindo. E ao apresentar o resultado, não precisará de grandes discursos, porque aquilo que está diante dos olhos de todos será a prova mais clara de que o silêncio foi a sua melhor decisão. Esse é o poder que poucos têm coragem de experimentar, mas que todos respeitam quando veem. Quero que você leve essa mensagem para além deste vídeo, que cada novo passo seja dado com mais consciência, que cada objetivo seja protegido com mais zelo, que cada ajuste seja feito com mais calma. O silêncio estratégico não é apenas uma ferramenta para um projeto, é um modo de viver que fortalece tudo o que você toca. Ele não afasta as dificuldades, mas te dá mais força para superá-las. E quando o resultado chegar, ele será sólido o suficiente para resistir ao tempo. E se essa mensagem fez sentido para você, eu tenho um convite. Comece agora a colocar em prática essa filosofia. E para continuar fortalecendo sua mente e seu foco, acesse a playlist Sabedoria Estoica do canal Estoicismo Racional, com mais de 200 vídeos que vão aprofundar seu entendimento e te ajudar a aplicar esses princípios na vida real. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.